Aqui chegamos no ponto da alimentação. Isso aqui foi um trecho que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque muitas pessoas desfocam da alimentação. Então perceba, para que o seu corpo ele construa massa muscular, ele necessita de matéria-prima, que vem dos alimentos contidos nos alimentos proteicos que você ingere. Não só proteína, mas carboidrato e gordura de boa qualidade, tudo bem? Aqui eu coloquei alguns exemplos do frango, do ovo, do whey protein, do peixe, enfim, do leite também. Mas perceba, eu coloquei esse jarrinho de café aqui para você entender o seguinte. Existe uma dose, como tem a dose de treino, existe a dose da alimentação que você coloca dentro do seu corpo para que ele construa massa muscular. Só que qual é a dose, Leandro, correta para que eu ganhe massa muscular? Então perceba, se você coloca mais café aqui do que já tem nesse copo aqui, o que acontece com esse café, gente? Ele vai cair, tudo bem? Então perceba que se eu coloco dose a mais nesse copo, ou seja, se eu colocar a dose a mais de proteína no meu corpo, essa dose vai ser jogada fora. Você não vai utilizar essa dose. Então esse café aqui você tem um limite. Chegou no limite, opa, deu. Se você colocar mais, o café vai derramar. Você não vai jogar a proteína fora, vai fazer xixi caro. Então perceba, as proteínas elas são construtoras. Imagina que esse prédio aqui, ou essa casa, você quer construir ela. As proteínas são os tijolos dessas casas que vão ajudar ela a construir, edificar isso aqui. Então, sem a matéria-prima, não dá para construir um prédio, que no caso aqui o prédio é a sua massa muscular. Aqui é a introdução. Sem aporte proteico, sem aporte nutricional, o seu corpo não consegue evoluir. Tudo bem? Vamos lá. O Moore, em 2009, nesse estudo aí com homens jovens, percebam, homens jovens treinados para ficar em jejum, e aí as pessoas começaram a ficar em jejum, depois treinavam. Fazer musculação, treino de pernas, tá? O treino de pernas, membros inferiores. O que aconteceu aqui, ó? Percebe que aqui é 0, aqui é 10 gramas, aqui é 20 gramas de proteína. Percebe que quando chegou nas 20 gramas, não teve mais diferença de 20 para 40 gramas? Ou seja, 20 gramas por dose de whey, né, de suplementação, ingestão de proteína em diferentes doses, né, nada de proteína, 20 gramas e 40 gramas. Ou seja, quando ele ingeriu 20 gramas, foi o suficiente para que ele aumentasse a resposta anabólica, ou seja, lembra da xícara? Então, 20% foi a dose correta da xícara. Se você passasse 40% da dose, você não tinha resposta para isso. Ou seja, o líquido da xícara, o café, ele ia transbordar. Você ia estar jogando fora, você ia estar fazendo xixi caro. Então, perceba que tem uma dose correta. Nesse estudo do Moore, em 2009, ele constatou que são 20 gramas por dose de alimentação que você tem ali, tá? Por dose de whey protein. Vamos pro próximo, ó. O Wittard, em 2014, ele fez o quê? Acompanhamento de pessoas durante 3 horas depois de uma refeição e treino de musculação de pernas. Um acompanhamento diferente de dose de proteína, ou seja, a análise da insulina. Se você está em jejum, a insulina está baixa. Óbvio, você não está se alimentando, a sua insulina está baixa. Quando você se alimenta, a insulina tende a subir, tudo bem? Bem simples isso aqui, né? Do que seria normal. Então, o que aconteceu? Ó, a dose de whey, foi comparado com whey também, tá? Foi 0, 10, 20 e 40. Então, perceba, quando você fez a concentração de insulina aqui, tá? Quanto mais dose de proteína você colocou para dentro do seu corpo, mais subiu a insulina. Será que se eu subir mais a insulina, vai ser preditivo de eu ganhar mais massa muscular? Vamos ver? Olha aqui, ó. Aqui, essa é a fenilalanina e aqui é a leucina. São 2 aminoácidos, tá? Que ele ajudam você a ganhar massa muscular com mais propriedade, de forma mais rápida, tá? Mas perceba, ó. A dose de whey que você tomou, lembra? 0 gramas, né? 10 gramas, 20 e 40 gramas. Perceba que de 20 gramas para 40 gramas não teve diferença entre os grupos. Foi muito pouca diferença. Não teve a diferença significativa entre os grupos. Automaticamente, ó, para quem tomou 20 gramas, teve 49%. Para quem tomou 40, foi 56%. Ou seja, a diferença muito pouca, sem diferença entre os grupos. Isso quer dizer o quê? Que 20 gramas de dose de whey já é muito importante para você que quer ganhar massa muscular. Se você exceder essa dose, pode ser que o seu corpo, para ganho de massa muscular, ele não vai usar isso. Ele vai usar para outras coisas. Para ganho de massa muscular, ele não vai usar. Então pode ser que ele armazene como gordura, ou pior, né? Ou pior, que vai fazer o seguinte, ó. Ele vai acabar fazendo xixi caro. Ou seja, tá vendo o cachorrinho aqui? Tomou muita proteína e tá fazendo aqui xixizinho caro. Porque a proteína vai aumentar muito a sua ureia, que é o nosso próximo tópico. Então perceba, a fenilalanina, perceba que quando você aumentou a sua insulina, com a dose de whey, a fenilalanina e a leucina, elas aumentaram no seu organismo. Só que perceba, aumentaram aqui, ó, tá? Aumento significativo aqui nas duas, tá? Nos 2 aminoácidos. Só que perceba, não foi o aumento da insulina que fez você ganhar mais músculo, porque quando chegou em 20 doses aqui, 20 gramas, né, na dose de proteína, você já teve o seu ganho ótimo. A partir daqui, quando você colocou 40, você está fazendo o quê? Xixi caro, você está jogando xixi fora. Perceba, gente, tem uma dose correta. Como a dose do treino é correta, a dose da alimentação tem que ser correta. A dose do whey tem que ser correta. Senão, você vai encher, vai transbordar essa xícara e vai jogar o café fora. Simples assim. Se tem alguma pessoa do seu lado aí, fala para ela, simples assim.
Aqui é continuação do estudo. Perceba, aqui é oxidação de fenilalanina. Perceba, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que a fenilalanina e a leucina são aminoácidos que estão na sua corrente sanguínea, tudo bem? Quando você aumentou muito a sua insulina, o que aconteceu? Ó, quando você tomou 40 gramas, né, de dose de whey, a fenilalanina, ela aumentou a oxidação, ou seja, você está perdendo aminoácido, ou seja, fazendo um xixizinho caro aqui. Então você percebe que tomar a dose correta de suplementação também precisa você ganhar massa muscular. Se você toma a dose errada, que no caso aqui é 40 gramas por dose, você vai aumentar a oxidação de fenilalanina e você principalmente vai aumentar também a concentração de ureia. Se você já fez algum exame de sangue, se constar que a sua ureia está muito alta, é sinal que você está jogando muito aminoácido fora. E isso prediz que você está jogando massa muscular fora, prediz que você está colocando proteína demais e o seu corpo está absorvendo de menos. Então isso é importante também você saber, tudo bem? Então, ficamos aqui, já aprendeu aqui sobre isso, né? Recapitulando para você, tá? Rapidinho. Aumentou o aminoácido, certo? Você aumentou a dose de whey, aqui 40%, certo? Quando você aumentou a dose de whey, você subiu a fenilalanina, você subiu a leucina. Aí só que com 20%, né, 20 gramas de whey e 40% de whey, 40 gramas, não teve diferença entre os grupos. Se você excedeu 40 gramas de whey, você jogou fenilalanina fora, você oxidou isso, e a sua ureia também foi aumentada, considerando o quê? Para 40 gramas, ó, você está jogando muita proteína fora. Basicamente, o dobro da sua proteína está jogando fora. Ou seja, você está jogando o seu dinheirinho fora, o seu pote de whey está indo para se Deus lá sabe onde, né? Vamos lá, próximo. Aqui o Morton, em 2018, ele fez uma revisão de literatura. Quando é revisão de literatura, eles revisam vários estudos, que foi no caso aqui foram 49 estudos, usaram musculação com diferentes doses de proteína. 1.863 pessoas, a gente pra caramba, tá? A relação de hipertrofia com a quantidade de proteína que se toma é o valor de 1,6 por quilo para a melhor hipertrofia possível. Ou seja, gente, vem comigo aqui. No gráfico aqui embaixo você vai ver o seguinte, ó, que quando você toma 1,6, percebe aqui, ó, 1,6 foi a dose limite que você toma. A partir daqui, se você colocar 2, 2,4, 3 gramas, você vai fazer o quê? Vai jogar proteína fora. Lembra? Você vai aumentar a sua ureia, você vai aumentar a oxidação de aminoácidos pelo seu sangue. Então você vai eliminar isso aí, você não vai absorver isso aí, percebe? E a sua musculação, né, o seu ganho de hipertrofia vai ficar comprometido. Então, uma dose, parece que uma dose de 1,6 foi um estudo com a meta-análise, tá? Foi um estudo de literatura com meta-análise com 1.863 participantes. Constatou nesses estudos que 1,6 é a dose ótima para você que quer ganhar massa muscular, é uma dose de proteína, tudo bem? Beleza? E aí você tem as proteínas, né? Que pode vir do frango, pode vir do peixe, o feijão também tem proteína, os ovos, o whey, o leite. Então você tem que pensar no seguinte, não tem só proteína no whey protein. Imagina só que o whey protein é o quê? Quando você toma whey protein, uma dose de whey corresponde a 3, 4 ovos. Quando você toma uma dose de whey, corresponde a 100 gramas de filé de frango. Quando você toma uma dose de whey, corresponde a mais ou menos 150 gramas, 100 gramas de peixe. Então perceba, gente, você tem que a dose de whey é prática ela, mas não é ela que vai te dar o maior resultado. O que acontece é, eu vou te falar para você assim, vai ter uma explicação mais para frente sobre como que você vai dividir isso aí para você ter mais resultado, tá? Mas acho que você entendeu, tá? A proteína não vem só do whey, aqui é do soro do leite, vem dos ovos, do frango, do peixe, da carne vermelha, do feijão, do leite, vem tudo isso. O queijo também tem proteína, tá? Então analisa só, 1,6 é a dose ótima para você ganhar massa muscular, para você ter dose de proteína no seu corpo. O Antônio, em 2014, ó, foram 9 anos de treino. Gente, sabe o que é 9 anos de treino? É muito treino, tá? É muito treino. O que aconteceu? Colocaram as pessoas para tomar 1,9, bem próximo desse aqui, ó, bem próximo de 1,6, né, bem próximo, e 4,4, ou seja, aquele pessoal da coqueteleira, aquele pessoal da academia que fica mexendo coqueteleira, que fica fazendo lá as paradinhas, ou seja, aquele pessoal da coqueteleira que toma whey, né? Tudo é whey, é dose de whey, é brownie de whey, é não sei o que de whey, é cookie de whey, enfim. Por quilo de peso corporal. O que aconteceu? Ó, o controle, que foi 1,9, e o 4,4. Gente, massa corporal, basicamente idêntica. Massa magra, basicamente sem diferença entre os grupos. Massa gorda, sem diferença entre os grupos. E percentual de gordura, não mudou nada. Gente, se você toma mais proteína do que o seu corpo necessita, você vai fazer xixi caro. Aí você vai estar jogando o seu dinheirinho fora. Aí fica a seu critério, tá? Perceba que 1,6 já é o limite para você. Aí você tem que saber, Leandro, mas como que eu vou saber 1,6 vai multiplicar ele pelo seu peso? Que eu vou falar sobre isso já já. Então perceba, tomar doses de proteína a mais não vai fazer você ter mais resultado. Pode ser que você jogue, faça o xixi caro e você joga o seu dinheiro fora. Então uma dose ótima de 1,6 gramas de proteína, por cada quilo de peso que você tem, pega 1,6, multiplica pelo seu peso. No caso, eu fiz até uma conta ali mais pra frente pra vocês terem, tá? Mas não teve resultado, então não joga o seu dinheiro fora, jovem gafanhoto.
O resumo da ópera foi 20 gramas de proteína vindo do whey, tá? Por refeição já está de bom tamanho quando falamos de crescimento muscular. Exceder a dose vai fazer com que o seu corpo descarte o excesso, ou seja, está fazendo xixi caro. Então perceba, gente, não adianta nada você querer colocar mais e mais. Tem uma dose correta de treino e também você tem uma dose correta de alimentação. Treino e alimentação. Tudo tem uma dose correta. Frango, ovos, peixe, como falei, whey, leite e derivados. 1,6 de proteína pelo seu peso corporal. Exemplo, do meu exemplo, 75 quilos. Eu peso 75 vezes 1,6, você vai comer 120 gramas de proteína. Gente, 120 gramas de proteína não é 120 gramas de filé de frango. Dentro desses 120 gramas, por exemplo, de um filé de frango, tá? De uma coxa de frango, o que você vai fazer? Ela vai ter mais ou menos 30 gramas, ou seja, ó, 100 gramas de peito de frango tem em média 30 gramas de proteína. Então você tem que colocar na cabeça, ó, Leandro, 30 gramas de proteína, se eu tenho que bater 120, ou seja, 30 gramas de proteína, ou seja, se eu como 4, 5 ovos de manhã, 4 ovos, vai dar 30 gramas. Opa, já deu as 30 gramas. Aí, no almoço, eu vou lá e como um filé de frango com 100 gramas, ou seja, aqui 100 gramas. Deu mais 30, opa, 60 gramas. Aí, na tarde, tomei uma dose de whey, deu mais 30 gramas, 90 gramas. E na janta, eu comi novamente um frango e comi 100 gramas de frango, deu mais 30. 30 com 30 com 30 com 30 dá 120 gramas. Ou seja, você tem uma base para saber quanto de proteína você tem que colocar dentro do seu corpo para que você construa massa muscular e não fique jogando proteína fora. Tudo bem? Ficou claro essa conta? Eu acho que tem ficado claro para vocês aí, tá? 120 gramas de proteína não é 120 gramas de frango, é de proteína. Ou seja, em média, né? Cada 100 gramas de filé de frango tem 30 gramas de proteína. A cada 4 ou 5 ovos tem 30 gramas de proteína. Uma dose de whey tem, em média, 20 a 30 gramas de whey. Então você percebe que você, fazendo essas frações, você consegue chegar no número ótimo, que aí você tem que multiplicar o seu peso por 1,6, pega o seu peso atual, multiplica por 1,6, vai dar a quantidade de proteína. E aí você fraciona isso. Volta o vídeo e vê, porque eu dei exemplos práticos disso, tá? Exemplo que 100 gramas de peito de frango tem em média 30 gramas. Então, imagina só, 30 gramas de manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas à tarde e 30 gramas na janta. Fracionando isso, no final do dia você bate as suas gramas de proteína. Ok? Maravilha? Espero que tenha ficado claro para você, viu? Vamos lá.